O que é que você gosta de ouvir? Nós estamos vivendo o tempo das opções. Você tem muitas opções para tudo, né? Música, filmes, séries, novelas, né? Muitas coisas aí, artes diversas. E você escolhe essas coisas de acordo com o que você gosta. O que é que você gosta de ouvir? O que é que você gosta de ler? Nós tínhamos antigamente a noção de que o noticiário, o jornalismo, ele tinha a função apenas de passar os fatos, né? Mas hoje não, você tem a opção de escolher um noticiário que, além de passar os fatos, vai comentar ou apresentar os fatos do jeito que você gosta de ouvir, de acordo com a sua linha de pensamento. Daí você escolhe um jornal que pensa igual a você, que tem uma linha, né, mais progressista, ou que a gente chama a esquerda, mais conservadora, como a gente chama a direita, né? E daí você gosta de ouvir aquilo, porque é o seu jeito de pensar e você não vai ter confronto, você não vai discordar, e você gosta de ouvir as coisas do seu jeito. Cada vez mais nós procuramos as coisas do jeito que gostamos e por isso nós nos dividimos. Porque eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, e aí nós criamos as famosas polarizações, né? Eu fico com o meu mundinho, você fica no seu mundinho. Ou eu crio a minha bolha aqui de pessoas que pensam igual a mim, e você vive nessa outra bolha de pessoas que pensam igual a você. E quando nós conversamos ainda tem confronto, embate, né? Porque eu quero que você seja convencido de que o meu jeito é o certo e você também quer me convencer de que o seu jeito é o certo. Essas opções, essa múltipla, né, variedade aí de linhas, de pensamento, de possibilidades, não se aplica ao nosso Deus. O nosso Deus tem uma mensagem que é única, ele diz que ele é a verdade e não nos deixa brechas para manipulá-lo, para tentarmos convencê-lo, ou para dizermos para ele, veja bem, talvez possa ser isso, talvez não seja assim. Quando ele diz que uma coisa vai acontecer, aquela coisa acontece. Quando ele diz que ele quer uma coisa, é isso que ele quer. Quando ele diz que deve ser de um jeito, é assim que deve ser. E a Bíblia nos apresenta essa vontade de Deus, por exemplo, quando ele fala sobre o pecado, é drástico, né? Corte a relação com o pecado, como quem corta uma mão, como quem arranca o olho, é drástico. Não há como mudar a posição de Deus, né? E o que ele pede para o seu povo quanto à santidade, quanto ao pecado, quanto à palavra dele. E nós vemos isso em toda a história, não é apenas agora. Nós estamos lendo o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel tem profecias duras. E nós chegamos hoje aqui aos capítulos 12, capítulo 13, e nós vimos lá Deus falando de destruição. Fala para ele, olha, o povo vai ter que fugir. Então, para exemplificar isso, Ezequiel tem que fugir escondido à noite, fugir como alguém que está, né, de partida, assim, em exílio mesmo, para o povo enxergar e ver. E qual é a reação do povo quando vê a palavra de Deus, a mensagem de Deus? Eles falam, não, Deus não cumpre suas palavras, isso não é assim, não é tudo isso, não é desse jeito que Ezequiel fala, existem outras opções, existem outras possibilidades, pode ser diferente. E eles preferem ouvir outras coisas. E daí tem falsos profetas que se levantam e que vêm trazendo uma mensagem mais branda, mais amigável, e eles querem ouvir os falsos profetas. Deus condena os falsos profetas. E depois, quando Deus fala sobre algumas mulheres também que enganam os homens, enganam aquele povo, enganam as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, né, falando mensagens diferentes. Deus profetiza contra elas, manda uma profecia contra elas através de Ezequiel e diz o seguinte, vocês estão enganando o meu povo. Mas é interessante nós prestarmos atenção no que é que ele fala. Olha, aquelas mulheres que falam e profetizam o que vem à mente, no versículo 17, elas enlaçam o povo, né? E elas mentem, olha lá no versículo 19. Vocês me desonram no meio do meu povo em troca de uns punhados de cevada e um pedaço de pão. Quando mentem ao meu povo que gosta de ouvir mentiras.
Vocês matam aquele que não devia morrer e prometem vida àquele que não devia viver. Interessante Deus falar, vocês mentem para o meu povo que gosta de ouvir mentiras. E Deus está dizendo que esse povo se engana porque gosta de ouvir mentiras, porque quer ouvir o que lhe é agradável. Nós vimos e lemos há pouco tempo, né, a carta de Paulo a Timóteo, onde Timóteo fala assim, pregue a palavra. Paulo fala para Timóteo, pregue a palavra, mesmo quando o povo quiser ouvir outra coisa. Mesmo quando o povo tiver coceira no ouvido e procure aqueles líderes que falam o que eles querem ouvir, o que é legal. Mesmo que aconteça isso, você prega a palavra de Deus. E é isso que que Ezequiel está fazendo aqui. E Ezequiel faz isso e fala o seguinte, tem gente falando o que vocês querem ouvir. E vocês estão sendo enganados porque querem ouvir a coisa errada, né? Já busca a notícia no formato que quer ouvir. Eu e você fomos chamados para viver a verdade, para pregar a verdade, para conhecer a verdade, para ser libertos pela verdade. E a verdade é a verdade, não é aquela questão de o ângulo do observador. Para Jesus Cristo não funciona assim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a vontade dele tem que ser observada, nós temos que conhecer e viver a vontade dele. Não adianta você buscar coisas mais fáceis, discursos que te agradem, porque o meu coração e o seu coração quer ser enganado, a gente gosta de ouvir mentira, infelizmente, a gente quer se cercar, né, de uma bolha que pensa igual a gente, para falar que estamos certos, que somos melhores, que somos mais sábios. No final das contas, é o nosso orgulho que dita isso, né? E você vai ver que logo à frente aqui, Deus fala, no próximo capítulo aqui, contra homens que estão gerando ídolos no coração. Buscam a Deus, mas querem alimentar os ídolos no coração. E buscam as falsas profecias, porque as falsas profecias aumentam, né, alimentam os ídolos no coração. Quantas vezes eu e você não cedemos a uma mentira, a um discurso, a uma narrativa, né, porque aquilo vai falar que nós estávamos certos e que nós somos bons e que nós somos melhores. O que é que estamos cultivando? Cultivando o nosso ego, o nosso orgulho, nossa vaidade, né, e Deus se levanta quebrando os nossos ídolos, o nosso ego, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Lendo esse texto, meu conselho para você é busque a verdade. Conheça a verdade. Por mais que a verdade seja dura, por mais que seja difícil ouvir mensagens como essa de destruição que Deus está mandando sobre aquele povo rebelde, não tenha medo da palavra de Deus. Busque conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Porque só há vida na palavra de Deus. Os outros caminhos são caminhos de morte. O caminho do meu coração, do meu ego, do meu orgulho pode ser muito legal na hora, mas é caminho de morte, é caminho de destruição, é caminho de desunião, é caminho que vai me separar dos meus irmãos, é caminho que não desenvolve as características de Cristo na minha vida, na sua vida. Busque conhecer e viver a palavra de Deus. O que você quer ouvir? Queira ouvir a palavra de Deus. O que você quer satisfazer, queira satisfazer os desejos de Deus, os planos de Deus, não as vontades do seu próprio coração. Que o Senhor te fortaleça e me fortaleça para que possamos conhecer a palavra dEle, viver a palavra dEle e ensinar as pessoas ao nosso redor a palavra de Deus. Que bênção compartilhar com você mais um texto da Bíblia. Peço que Deus te abençoe e te fortaleça para que você continue lendo a Bíblia fielmente, crescendo em conhecimento. Espero colaborar com o seu crescimento aqui com esse trabalho, com essa meditação. Antes de ir embora, lembra daquele meu convite de sempre, deixa um like no vídeo, verifica se está inscrito no canal e vamos continuar lendo a Bíblia. Se Deus quiser, amanhã tem outro vídeo aqui, até fecharmos os 365 dias da Bíblia 365. Deus te guarde e até o próximo vídeo.